Bom, estamos começando aqui pela questão da taxa, né? Depois a gente vai para a questão dos créditos de carbono, tá? Na questão da taxa, assim, né? Nós estamos falando em AMIF, obviamente existem outras taxas florestais, tá? O Brasil afora, com particularidades, né? Inclusive a taxa mineira tem particularidades, né? Mas pelo fórum do evento, né? Achei que era mais interessante dar um enfoque na taxa mineira, né? Então pensei aqui da gente tratar de 4 pontos que me parecem mais importantes, né? O primeiro de nivelamento, a gente apresentar aqui os contornos jurídicos de uma taxa, né? Ou seja, aquilo que o Supremo Tribunal Federal tem interpretado, né, como sendo necessário, né, para que uma taxa seja legítima, seja considerada válida, né, no sistema constitucional brasileiro. Depois apresentar, dentro do contexto específico da taxa florestal mineira, né, o porquê que, na minha avaliação, ela seria inconstitucional. Né, falar um pouco dos dois argumentos, né, em detalhes, a questão da desproporcionalidade e a questão da ausência de critério temporal dessa taxa. Tá bem? Então vamos começar, né, já lembrando a todos esse critério metodológico aí, viu, Igor? Então, se ninguém se manifestar, você mesmo pode me interromper, enfim, para a gente fazer algo mais participativo aqui nessa apresentação, tá bom? Perfeito. Então, lembrando para os demais participantes, né, palestrantes, podem ficar à vontade para interromper a qualquer momento e também colocar seus posicionamentos acerca da taxa florestal. Vamos fazer isso aí em conjunto. Como eu não estou vendo ninguém, né, então podem abrir o microfone e falar, né, sem levantar a mão, essas coisas. Então, em primeiro lugar, o que é uma taxa? Né? A ideia econômica da taxa antecede a ideia jurídica da taxa, tá? Então, economicamente, né, a taxa ela já era mencionada na Riqueza das Nações, do Adam Smith, né, como sendo um instrumento pelo qual eu faço com que uma atividade do Estado que se volta especificamente para uma pessoa identificável na sociedade seja custeada estritamente por essa pessoa e não por toda a coletividade, tá? Então, o que está por trás da lógica de uma taxa nesse sentido econômico é uma ideia de justiça, né? Ou seja, na medida em que os impostos, né, são cobrados de todos para custear as atividades gerais do Estado, e que, portanto, interessam a todos, né, seria também justo que houvesse um instrumento econômico que permitisse que determinadas ações do Estado, que não se voltam a todos os indivíduos da sociedade, pudessem ser custeadas especificamente por esses indivíduos para os quais, né, a ação estatal se volta, né? Então é exatamente em decorrência dessa noção econômica de taxa, né, que começam a surgir os conceitos jurídicos que normalmente a gente já conhece, né, sobre ela, né? Ou seja, são atividades que beneficiam algumas pessoas, né, mediante prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, ou quando o Estado fiscaliza pessoas também específicas na sociedade por meio da realização do seu poder de polícia, né? E essa ideia de justiça, né, que está por trás das taxas, quando a gente transpõe ela para o sistema jurídico, a gente tem duas consequências, né? A primeira, no fato gerador, ou seja, o fato gerador da taxa, diferentemente do que acontece em relação aos impostos, é exercido pelo Estado, tá? Então, se o fato gerador, o aspecto material, né, da cobrança, da hipótese de incidência, né, de um determinado tributo, no caso aqui a taxa, é do Estado, significa que a base de cálculo, nós vamos ver essa segunda consequência, tem que mensurar exclusivamente, né, é, ou dimensionar essa ação do Estado, e não a ação do contribuinte, né? Então, daí que aquelas atividades que nós já mencionamos, né, o serviço público específico divisível, o poder de polícia, sejam os fatos geradores, né, da taxa, né? E quando eu coloco a base de cálculo nessa história, ou seja, como uma segunda consequência, além dela ter que mensurar aquele ato, ou seja, o ato praticado pelo Estado, né, para confirmar que de fato se trata de uma taxa, né, ou seja, é a base de cálculo que confirma ou infirma o faturador, né, ela que vai me dizer se o que está sendo efetivamente cobrado é uma taxa, ou é um imposto, ou é qualquer outra espécie tributária, porque, segundo o próprio artigo 4º, né, do Código Tributário Nacional, o nome que é dado ao tributo pela lei é irrelevante para determinar a sua natureza jurídica. Então, a gente tem que analisar os contornos, né, da estrutura de incidência desse tributo. E aí, no caso da taxa, como eu estou mensurando um fato praticado pelo Estado, fiscalizar, né, ou prestar serviço, né, é lógico pensar que o valor cobrado na base de cálculo tem que mensurar razoavelmente o custo daquela ação estatal, né? E é por isso que surge essa ideia de que a base de cálculo da taxa precisa ser razoavelmente proporcional ao custo da atividade estatal que ensejou a ocorrência do fato gerador, né? Ou seja,
não se exige aqui que haja uma precisão matemática, né? O valor do custo da ação do Estado nunca vai ser igual, né, ao valor arrecadado com a taxa. Isso é impossível, tá? Só que é preciso que no momento em que eu estipule uma base de cálculo para a taxa, que os critérios eleitos, né, para que a base de cálculo seja dimensionada, permitam estimar razoavelmente o valor do custo da atividade estatal, né? E há critérios que não permitem isso. Nós vamos ver que justamente, a meu ver, né, o critério da taxa florestal é o caso, né? E aí isso tem por consequência, né, o fato de que a taxa ela não serve para aumentar a arrecadação líquida do Estado, tá? Diferentemente do imposto, das contribuições, enfim, que com a DRU, né, podem servir para isso. No caso das taxas, elas obviamente são cobradas então para fazer frente a uma despesa pública que dá origem ao faturador, né? Então, o que se arrecada tem que ser destinado a custear aquelas despesas públicas, né? Daí que o problema da predestinação das receitas obtidas, né, oferidas com a cobrança de taxas, também seja algo muito preocupante, né, que a gente vê em várias taxas, enfim, que são cobradas de forma a se arrecadar muito mais daquilo, né, que o Estado incorre em termos de custos com o exercício do poder de polícia ou da prestação de serviços. Então, obviamente, eu predestino, né, boa parte do valor arrecadado que passa, então, a custear despesas gerais. Esse é o mecanismo de fraude, né, da competência para criar taxas que normalmente a gente verifica, né? Isso tudo que eu disse está refletido, né, na Constituição de 1988, ali no artigo 145, inciso 2, parágrafo 2º, né, que trata da competência para que todos os entes federados criem taxas, tá? É uma competência aberta. E justamente pelo fato de estados e municípios não poderem, né, contrair dívida, né, como regra, né, para financiar investimentos, né, enfim, né, para ter as suas atividades custeadas, né, por meio de dívida, como a União faz, né, e considerando a crise do federalismo fiscal que o Brasil vive, né, e que inclusive tem se constituído em um dos motivos pelos quais, né, estados e municípios passaram, né, a olhar com atenção para essa reforma tributária e até, de certa forma, aderir a ela, né, é que antes dessa reforma, ou seja, no cenário atual, né, os estados e municípios têm visto no artigo 145 da Constituição uma competência aberta, né, de forma que eles podem utilizá-la para criar tributos novos, né, taxas de constitucionalidade duvidosa, exóticas, né, para fazer frente, né, às despesas públicas que são crescentes e frente a uma arrecadação tributária cada vez menor, sobretudo em razão da guerra fiscal do ICMS, né? Mas o fato é que o artigo 145, além de dar essa competência aberta, né, para os estados, municípios e União para criar taxas, seja de polícia ou de serviço, estabelece ali no seu parágrafo 2º o dispositivo que mais nos interessa aqui, né? As taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos. O que significa ter base de cálculo própria de imposto, né? Própria não é igual, tá? Própria é apropriada, ou seja, aquela base de cálculo que seja apropriada para mensurar um fato da vida do contribuinte, que obrigatoriamente é o fato gerador de um imposto, né? Daí que a taxa não pode ter por base de cálculo a mesma base de cálculo, né? Por exemplo, do imposto de renda, né? Ou do ICMS, ou do ISS, né? Ou do imposto de importação e por aí vai, né? Quer dizer, eu não posso ter como critério definidor da base de cálculo de uma taxa um elemento que mensure um fato da vida do contribuinte. Por quê? Porque, como eu já disse, o fato gerador da taxa é praticado pelo Estado e, portanto, a taxa tem que ter uma base de cálculo que mensure o fato do Estado. É daí que a base não possa ser própria de imposto, né? Própria não é igual, como eu já disse, né? Então, quer dizer, eu posso ter bases de cálculos diferentes daquelas já estipuladas, né, para os impostos previstos na Constituição, mas que sejam ainda assim próprias de impostos, tá? Por quê? Porque mensuram fatos ou atos da vida do contribuinte e não do Estado, né? Então, diante desse cenário, a gente didaticamente, né, pode dividir a jurisprudência do Supremo em três fases, né? Eu diria que uma primeira fase até 1999, que a gente tem, né, a consolidação ali com a súmula 595, né, que trata da impossibilidade daquela taxa de rodagem utilizar a mesma base do ITR, né, em que o Supremo era bastante rigoroso, né, ao dizer que as taxas não podem ter nenhum elemento que faça referência a um fato ou ato da vida de um contribuinte. Já a partir, né, de 1999, até no caso da taxa de fiscalização e localização do município de Belo Horizonte, né,
o Supremo expressamente muda de posição, tá? Faz referência à jurisprudência anterior, mas diz que, a partir daquele momento, se estaria admitindo que as taxas pudessem considerar como critério, mas não como base em si, né, algum elemento da vida do contribuinte. Ali, no caso, era a taxa de fiscalização e funcionamento, né, localização e funcionamento, com a utilização da metragem do imóvel, né? Isso, por si só, não configuraria inconstitucionalidade na visão do Supremo. A inconstitucionalidade ocorreria, né, como nós vemos nessa própria segunda fase, a partir do julgamento da taxa CVM, né, se esse elemento da vida do contribuinte se tornasse ele próprio na base de cálculo e não uma referência para definir a base de cálculo. Então, acho que o caso da taxa CVM é ilustrativo nesse aspecto, né? Como é que o caso da taxa CVM se deu? Basicamente, criou-se uma taxa para aquelas empresas que operam na Bolsa de Valores, cujo valor é dimensionado conforme o patrimônio líquido dessas empresas. E o valor da taxa, então, portanto, segue uma estipulação por faixas de incidência com o teto, né? Ou seja, quanto maior for o patrimônio líquido daquela empresa, maior será o valor da taxa, né? Mas o patrimônio líquido em si mesmo não é a base de cálculo, ele é uma referência para a definição da base, certo? Então foi justamente esse critério, né, que ficou muito eloquente no caso da taxa CVM, que fez com que o Supremo consolidasse essa segunda fase da jurisprudência na súmula vinculante número 29, né, que diz que as taxas podem adotar como algum elemento, né, de cálculo dados da vida do contribuinte, né? Obviamente a súmula, ela não é em si mesma norma jurídica, né? Enfim, ela tem por trás dela toda uma gama de precedentes, né, que a fundamentou. Então, nós temos que interpretar a súmula de acordo com esses precedentes, né, que é justamente o que eu estou mostrando aqui, né? Ou seja, eu tenho que interpretar a súmula conforme o caso da CVM, conforme esse caso da metragem do imóvel de Belo Horizonte, etc, etc, né? E nessa mesma fase, por exemplo, a gente tem casos emblemáticos, né, por exemplo, das taxas judiciárias, em que o ministro Eros Grau vai dizer com todas as letras que a determinada taxa judiciária é constitucional exclusivamente porque tem um teto. Ou seja, eu considero o valor da causa como base de cálculo, teoricamente eu teria uma função linear infinita, né? Mas como há um teto para aquela taxa judiciária, essa taxa seria legítima, uma vez que esse teto faria com que, né, o valor da causa não fosse em si mesmo a base, sim uma referência, né, para a adoção da base, né? Agora, é muito interessante observar que a partir de dezembro de 2019, o Supremo começa a julgar em plenário, né, pela primeira vez, as taxas cobradas sobre recursos naturais, né? Isso teve esse movimento iniciado em 2011, né, com a TFRM, que é a taxa do minério, né, cobrada por Minas Gerais, Pará e Amapá, só que depois os estados viram, né, justamente nessas taxas sobre recursos naturais, uma oportunidade de arrecadação, né, pelos motivos que eu já expus. Então, o Rio de Janeiro passou a cobrar taxas sobre petróleo e gás, né, passou a cobrar taxas sobre energia elétrica, Pará e Amapá passaram a criar taxas sobre recursos hídricos, e aí virou realmente uma farra do boi, né, com os estados vendo nessas taxas cobradas sobre volume de produção de recursos naturais uma oportunidade, né, justificada na sua pretensa competência para a realização, né, de atos voltados especificamente a esse grupo de substâncias que eu mencionei, que estão ali previstos no artigo 23 da Constituição, ou numa competência genérica de fiscalização ambiental, tá? Então, basicamente, a gente tem ali, a partir de 2019, esse fenômeno das taxas sobre recursos naturais sendo submetido à análise do Supremo, né? E aí o Supremo começa a declarar a inconstitucionalidade dessas taxas, tá? Então, ele faz isso primeiro com as taxas sobre recursos hídricos, né, do Pará e do Amapá, e depois declara inválida a taxa do petróleo do estado do Rio de Janeiro. E aqui é muito interessante observar que a ratio decidendi, né, que prevaleceu em todos esses julgados, é exclusivamente uma ratio orçamentária, né? O Supremo até então fazia essa análise do critério jurídico da base, ou seja, que elementos estão na base de cálculo. Mas o que passa a prevalecer a partir de dezembro de 2019 é o seguinte: olha, não me interessa o critério jurídico, ele até pode ser legítimo, né? Como, por exemplo, foi a posição do ministro Toffoli ou do ministro Alexandre de Moraes, né? Então, eles entenderam, por exemplo, que cobrar taxa sobre volume de recurso hídrico ou taxa sobre volume de petróleo seria legítimo, né? Mas o Supremo passa a dizer o seguinte: olha, agora eu preciso verificar se há ou não desproporcionalidade orçamentária, apesar da base ser teoricamente legítima, né? E aí o que o Supremo encontra, né, no caso das taxas de recursos hídricos do Pará e do Amapá e na taxa do petróleo?
uma desproporcionalidade que, segundo o Supremo, seria acima de qualquer patamar razoável. Nós estamos falando aqui de desproporcionalidade na ordem de 900%, 800%, 700%, coisas muito expressivas, realmente, né? Só que é importante mencionar aqui que nessa terceira fase, em que o Supremo usa o elemento orçamentário como critério único, né, exclusivo, para declarar a invalidade dessas taxas, na raça que prevalece, né, nos julgados, ele não fixou um critério geral, ou seja, ele não disse a partir de qual momento uma taxa começa a ser desproporcional. Né? Não houve essa definição. Tá? Em nenhum momento ele disse, olha, a partir de 200% a taxa é inválida, a partir de 300% a taxa é inválida. Pelo contrário, e quando o Supremo taxas do minério, é que a gente vê, né, que essa definição ela pode ser casuística e por setor, né, porque as taxas sobre recursos minerais de Minas, Pará e Amapá, que passaram a ser julgadas em 2022 e foram declaradas válidas, constitucionais, ou seja, diferentemente dessas outras que eu mencionei, nesses casos o Supremo disse categoricamente que o fato de se tratar de mineração, né, e considerou, inclusive nessa análise, a própria capacidade contributiva do setor mineral, as suas margens de lucro, a sua receita bruta, etc, etc. Ou seja, diante dessas características específicas daquele setor, aquele percentual de 2012 que foi analisado, né, especificamente nos julgados, não seria considerado como um patamar acima, né, de qualquer razoável equivalência, né, necessária para que houvesse, né, a validade das taxas. Então, declarou essa constitucionalidade com essa diferenciação setorial. Obviamente, a gente sabe, né, que foi um julgamento muito mais político do que jurídico, né? É uma exceção que não me parece que invalida a jurisprudência anterior que eu mencionei, mas que faz parte, né, vamos dizer assim, nessa terceira fase da jurisprudência do Supremo. Né? E a gente vai para a taxa florestal propriamente dita. Né? O que a gente tem em Minas Gerais? A gente tem uma taxa muito antiga, né, que foi criada em 1968, que inclusive foi indevidamente chamada, né, pela lei de contribuição para fiscal. A gente já viu, né, que o fato da lei ter nomeado dessa forma pelo artigo 4º do Código Tributário Nacional não é relevante para a determinação da sua natureza jurídica, né, uma taxa justamente por ter por fato gerador, né, o exercício do poder de polícia do Estado sobre as atividades florestais, né? Inclusive está provado ali na parte destacada do artigo 58, ou seja, essa taxa é destinada à manutenção do serviço de fiscalização e polícia florestal, né? Ou seja, já ficou claro que o liame, inclusive do gasto público, né? O valor arrecadado com essa taxa tem que ser destinado exclusivamente ao IEF, né? Do ponto de vista do seu próprio artigo 58. Né? E a gente teve um novo regulamento da taxa florestal, né, Igor, depois de intensos debates a respeito da discussão da substituição tributária da taxa florestal, que eu não vou entrar aqui, né, nós estamos debatendo exclusivamente a sua constitucionalidade, mas o Estado, percebendo, né, a controvérsia decorrente até do mandado de segurança coletivo, né, que a AMIF ingressou no judiciário para questionar a metodologia anterior, né, de substituição tributária da taxa, houve a necessidade de se criar um novo regulamento. Isso foi feito com esse decreto 47.580 de 2018. Né? E ali fica claro, né, que o critério de incidência da taxa é um valor fixo, né, assim como ocorre com as demais taxas que eu mencionei, cobrado sobre volume, né, do produto ou do subproduto florestal na forma do anexo, né, do regulamento. Então a gente tem aqui, né, esse anexo do regulamento exemplificando, né, por tipo de produto qual que é o valor da taxa. Né? Então ali, por exemplo, para lenha de floresta, 0,28 FENG por metro cúbico, né? Para carvão vegetal de floresta, a gente tem 0,56 UFENG por metro cúbico, e assim vai. Quer dizer, uma estrutura de incidência sempre baseada nessa metodologia de que eu tenho um volume de produção florestal, né, que é sujeito à incidência da taxa florestal a partir de uma alíquota de REN, né, uma alíquota específica, que é uma fração da unidade fiscal do Estado. Tá? Não há faixa de incidência, não há teto para essa taxa, de tal forma que eu tenho aqui uma função linear infinita. Né? Quanto maior for a produção florestal, tão maior será o valor a ser cobrado a título de taxa florestal. Né? Então, diante desse cenário, eu vejo dois fundamentos, né, para que o Poder Judiciário pronuncie a invalidade da taxa florestal. O primeiro deles, a desproporcionalidade, e o segundo, a ausência de um critério temporal para a hipótese de incidência da taxa. Ou seja, o primeiro argumento é o argumento mais conhecido do Poder Judiciário, e o segundo argumento é um argumento formal. Tá? Isso tende a enfraquecer o argumento hoje.
né? Qualquer argumento muito formalista, a meu ver, tende a ser pouco aceito pelo Poder Judiciário, né? Mas, de toda forma, seguindo, vamos dizer assim, a melhor técnica, né, jurídica, existe esse problema, essa deficiência, né, na taxa florestal desde a sua origem, é, até que ela tentou sanar, né, esse defeito posteriormente, e nós vamos ver isso também. Tá? Então, a primeira coisa a dizer sobre a taxa florestal, né, especificamente de Minas, né, é que ela já foi objeto de análise pela segunda turma do Supremo, em 2001. Mas o recurso que foi analisado, primeiro, foi analisado por turma e não pelo plenário, né? E segundo, o fundamento da discussão era bem diferente disso que eu estou dizendo aqui para vocês, né? O fundamento lá era o contribuinte dizendo que se o parágrafo 2º do artigo 145 veda que a taxa tenha uma base de cálculo própria de imposto, né? E, na visão dele, se a base de cálculo da taxa era igual à do ICMS, haveria uma inconstitucionalidade. Aí, o que o Supremo fez? Não, a base de cálculo não é igual, né? A base de cálculo do ICMS é o valor da operação. E a base de cálculo da taxa florestal é o volume da produção. Então, se são bases distintas, eu não teria aqui a procedência do argumento de que se trataria da mesma base, né? Então, quer dizer, o argumento foi formulado de forma equivocada pelo contribuinte e, obviamente, foi analisado também com esse viés pelo Supremo, né? Então, a gente entende que há aqui uma diferenciação importante, né, que pode ser feita no sentido de que uma base própria de imposto não é uma base igual à de imposto, não é uma base que mensura uma atividade do contribuinte, tá? E para isso ela não precisa ser igual ao do ICMS para ser inconstitucional, né? Isso também já foi analisado posteriormente em 2014 pela mesma segunda turma, né? Em relação à taxa do Paraná, mas, ou seja, a primeira turma nunca falou nada a respeito, né, e muito menos o plenário, além de que os argumentos, como eu já falei, a meu ver, não foram os melhores aqui nessas duas discussões. Tá? E aí, analisando especificamente, né, o que o Supremo decidiu nos casos da taxa de recursos hídricos do Pará e do Amapá e da taxa do petróleo do Rio de Janeiro, ou seja, como que esses julgamentos seriam aplicáveis, né, a meu ver, no caso especificamente da taxa florestal, né? Então a gente tem ali a primeira vez, como eu disse, né, da taxa de recurso hídrico do Amapá, o Supremo introduzindo esse elemento orçamentário como um fator preponderante para a análise da validade das taxas, né? E aí a gente tem, né, votos ali do Marco Aurélio, da Rosa Weber, em que eu ilustro isso, né, em que eles dizem tem esse montante quase 10 vezes superior ao orçamento anualmente destinado à secretaria, etc, etc. Ou seja, se considerou aqui, né, especificamente por esse critério, que a taxa seria inconstitucional. E, além disso, há um elemento importante. Isso não fez racha decidente, a meu ver, mas muitos ministros fizeram referência ao fato de que uma taxa cobrada sobre o volume de produção, tá, é uma taxa inconstitucional por si só, ou seja, independentemente do elemento orçamentário. Por quê? Porque uma base volume para uma taxa sem faixas de incidência e sem um teto faria com que, obviamente, o elemento a ser considerado aqui na base seja um fato, um ato da vida do contribuinte e não um ato, fato da vida do Estado, né? Eu coloco ali uma ressalva em relação às TFRMs, né? Como eu já disse, um julgamento político diferente, né? Fortemente marcado, né? Pelas impressões ainda do acidente de Brumadinho e Mariana, mas é importante dizer que os votos são claros nesse sentido. Então, trago aqui pelo menos 4 votos, né, que eu identifiquei isso. O ministro Fachin dizendo, né, que ao se escolher a dimensão volume hídrico, né, há ausência de correspondência entre o poder de polícia e a receita oferida. A ministra Rosa Weber falando também, né, que a taxa cobrada com base na quantidade de água contraria o artigo 145, parágrafo 2º, porque essa base é típica de imposto. Fux é a mesma coisa, o parâmetro usado, ou seja, a base, né, acabou mensurando a capacidade contributiva do contribuinte, não o ato do Estado. O ministro Lewandowski, da mesma forma, em função do volume, que não está vinculado aos custos da atuação fiscalizatória, etc, etc. Então, há aqui muitos votos, né, que ainda permitem fundamentar a inconstitucionalidade de forma autônoma no fato da taxa ser cobrada sobre o volume. Tá? E mesmo que a base volume fosse admitida pelo Supremo, no meu entendimento, também a gente tem motivos orçamentários, né, para que a taxa florestal mineira seja considerada inconstitucional, né? Aqui eu estou demonstrando o valor previsto na lei orçamentária anual para a arrecadação da taxa, que obviamente tem presunção de proporcionalidade, né? Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, em 2022, de um valor arrecadado
200% mais, né, do que aquilo que estava projetado no próprio orçamento, né, como sendo destinado a financiar as despesas do IEF. E ao longo dos anos, né, esse gráfico aqui mostra como que essa desproporção é ainda maior caso eu isole a variável, né, despesa com controle e fiscalização efetiva dos contribuintes, que é aquilo que a legislação chama de gestão ambiental do IEF, né? Então, em todos os anos, né, veja que eu tenho ali uma desproporção superior, né, a 200% no caso da taxa florestal. E os anos com a desproporcionalidade mais expressiva foram esses dois, né, 2010 e 2011, em que esse percentual chegou a passar de 1000%. Né, em 2010, 1083, e em 2011, 1231%, né, de desproporcionalidade. Tá? Então, quer dizer, com esses fundamentos aqui, eu acredito que a gente tenha, né, condição de sustentar a invalidade da taxa florestal mineira, tanto pelo critério da base juridicamente eleita, ou seja, o critério ser volume, né, sem faixa e sem teto, como pelo fato de que existem elementos orçamentários também que demonstram a sua desproporcionalidade. Tá? E o segundo critério é a questão do aspecto temporal da hipótese de incidência. O que é o critério temporal da hipótese de incidência, pessoal? É o momento em que a lei considera ocorrido o fatirador. Né? Então, por exemplo, né, a lei determina que considera-se ocorrido o fatirador do imposto de renda no dia 31 de dezembro. Né? A lei determina que considera-se ocorrido o fatirador do IPTU no dia 1º de janeiro. Certo? Então, quer dizer, a lei ela tem que fixar um momento, que é sempre uma ficção jurídica, né, para estipular naquele momento, né, a consolidação de todos os demais critérios que compõem, né, o fatirador de tributo. Ou seja, sem um critério temporal, eu não consigo dimensionar em que momento o fatirador aconteceu, e se eu não sei em que momento o fatirador aconteceu, eu não consigo dimensionar, por exemplo, qual é a base de cálculo. Né? Então, quer dizer, a lei que foi criada, né, originalmente a 4747 de 68, ela está ali projetada, os seus dispositivos principais, né, eu não vou ler aqui, mas basicamente ela não trata em nenhum momento do critério temporal da taxa. Tá? Esse critério temporal só foi estipulado de forma expressa na legislação em 2017, né, com a Lei 22.796, quando o parágrafo 2º do artigo 61A falou que a taxa é devida no momento da intervenção ambiental, que ainda é um conceito inapropriado para florestas plantadas, ou seja, é um conceito, né, que está relacionado a florestas nativas. Né? Enfim, tirando essa impropriedade material, vamos dizer assim, da intervenção ambiental para uma taxa que é cobrada também sobre a fiscalização de florestas renováveis, né, eu tenho só nesse momento, ou seja, em 2018, a primeira vez em que o critério temporal é estabelecido. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vi o microfone aberto. Não, Paulo, é só essa questão mesmo que você trouxe, né, do conceito que essa lei 22.796 trouxe, né, sobre a questão de intervenção ambiental, é bem equivocada, né, para moldarmos aqui para o setor de floresta plantada, né. Intervenção ambiental, a gente está tratando um pouco mais aí de vegetação nativa, né, e áreas protegidas, né. Eles não trazem aí a questão do conceito de colheita florestal, né, que floresta plantada é uma cultura agrícola, da mesma forma que é o milho. Então, a gente trata de colheita e não intervenção ambiental. Acho que esse é um ponto que a gente pode explorar também em discussões futuras. Perfeito. Bom, e em razão disso, né, ou seja, em razão de não ter, né, na legislação original um critério temporal determinado, né, e que conferisse segurança, né, para que o contribuinte, o fisco, determinasse o momento de ocorrência do fatirador e, por consequência, a sua base de cálculo, é que esses critérios sempre foram determinados por atos infralegais. Então, eu dou um exemplo aqui da Resolução Conjunta IEF-SEMAD 1906 de 2013, que basicamente estipulava, e é essa a gênese de toda a discussão da substituição tributária anterior, né, que o fatirador da taxa florestal ocorreria no momento do requerimento do então DCC, né, para o IEF, e, por consequência, ou seja, se esse é o momento de ocorrência do fatirador da taxa, a base de cálculo seria todo o volume estimado da produção declarado no DCC. Né? Aí surgiu toda aquela discussão, se eu poderia ter base estimada para a taxa, etc, etc. Né? Excepcionalmente, né, haveria possibilidade também de celebração de regimes especiais de substituição tributária, que fixavam este sim, né, o momento de incidência da taxa como a saída do produto ou do subproduto florestal. Tá? Mas o fato é que, na inexistência dessa norma na lei, diretamente, foi necessário, né, que atos infralegais estipulassem esse critério temporal. Tá? E o fato é que isso não pode acontecer, né, quando a gente está falando de um tributo, uma vez que a gente tem essa vedação
na Constituição, no artigo 150, inciso 1, e no CTN, no artigo 97, 3, que determinam, né, que todos os elementos que configuram, né, a regra de incidência tributária precisam ser veiculados por lei em sentido estrito, né, e não delegado, né, ou suprida, né, a ausência desses elementos por atos infralegais. É importante dizer que houve julgamentos recentes do Supremo Tribunal Federal, né, relatados pelo ministro Toffoli, que relativizaram isso que eu estou dizendo aqui para as taxas e contribuições profissionais, especificamente em relação à base de cálculo, e desde que haja delegação expressa, tá, com fixação de balizas para o seu exercício pelo Poder Executivo, mas essa jurisprudência não se aplica ao critério temporal. Tá? Então, significa que o critério temporal, que faz parte da hipótese de incidência tributária, né, precisa ser veiculado por lei em sentido estrito. Eu estou citando um caso aqui que não é exatamente igual, porque eu nunca vi um caso igual a esse na jurisprudência, tá? Mas esse caso aqui trata do imposto de importação, quando o STJ disse, né, que o ADI, né, seria o momento, o critério do momento de ocorrência, né, do faturador do imposto de importação, estabelecendo, né, que o critério temporal é um elemento necessário para que o faturador se complete. Ou seja, sem esse elemento não tem faturador da taxa, tá? Então, basicamente, são por esses dois motivos, né, que eu penso que a gente tem, ou três motivos, né? Dois vinculados à base de cálculo e um vinculado ao critério temporal, que eu penso que a gente tem bons fundamentos, né, para questionar a taxa florestal em Minas. Isso já tem sido feito, ou seja, já há ações individuais, o Vitória patrocina algumas, né? Porém, em primeira e segunda instância, aquele julgado de turma que nós vimos, né, do Supremo, tem constrangido, né, os desembargadores, enfim, juízes, que tendem a aplicar aquele julgado indistintamente, né, sem fazer, inclusive, todos os casos são omissos, né, em relação a essa análise do critério temporal, tá? Mas penso que para tribunais superiores existe uma chance razoável, enfim, né, bons argumentos para que esse ponto seja discutido. E outro ponto importante é dizer o seguinte, olha, o fato daquela lei de 2017 ter criado pela primeira vez, né, esse critério temporal para a taxa florestal mineira não torna a taxa constitucional, ou seja, aquela taxa que era originalmente inválida não se torna válida porque anos depois da sua criação houve, né, a determinação do seu critério temporal. Por que isso? Primeiro porque esse julgado está projetado, enfim, é muito conhecido, né? Trata daquele caso de PiscoFins no regime cumulativo, tá? Mas, enfim, o Supremo tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que a aferição da constitucionalidade é congênita à lei. Ou seja, a lei ingressa no ordenamento jurídico de forma legítima ou de forma ilegítima, né? Então, se no momento do ingresso da norma ela é inconstitucional, não existe outra norma posterior, inclusive de caráter constitucional, que possa validá-la, né, ou convalidá-la supervenientemente, tá? Então, é óbvio, né, que se a gente tem uma taxa aqui de 1968, o vício dela não é nem de inconstitucionalidade, é de não recepção pela Constituição de 1988, tá? Daí que uma norma que a altere para introduzir um critério temporal, tá, em 2017, não ter o condão de recepcionar, né, um tributo que sequer foi recepcionado pela Constituição de 1988. Né?